E aí, pessoal, para a gente começar, essa nossa conversa de hoje é toda baseada no caderno de estudos do professor doutor Marcelo Lessa, lá do projeto Aélero Turbo. E o tema? O tema é um daqueles que tira o sono de muita gente em concurso de educação, planejamento educacional. Sabe aquele assunto que, se a gente não dominar, pode ser a diferença entre aprovação e ficar para a próxima? Pois é esse mesmo. Então vamos direto no coração do problema, né? A grande dúvida que confunde todo mundo é a seguinte: qual é a real diferença entre níveis e tipos de planejamento? Parece uma coisinha boba, mas a banca, especialmente a FGV, é mestre em usar essa confusão para criar uma armadilha. E é aqui, pessoal, que a gente acende o alerta máximo. Saber essa diferença não é luxo, não é só um detalhezinho. É literalmente uma questão de sobrevivência na hora da prova. A FGV adora misturar esses conceitos para derrubar quem não está com conteúdo na ponta da língua. Mas fiquem tranquilos, porque hoje a gente vai criar uma blindagem contra esse tipo de pegadinha. Então tá aqui o nosso roteiro, o nosso mapa do tesouro de hoje. Primeiro, a gente vai entender a armadilha da banca. Depois, vamos mergulhar nos níveis, na hierarquia e, em seguida, nos tipos, que são as esferas de atuação. Aí, a gente fecha com um resumo de ouro e a estratégia final para garantir aqueles pontos preciosos. Bora começar? Ok, vamos começar pelo primeiro conceito fundamental, os níveis. Para entender isso de vez, pensem numa pirâmide, sabe? Uma hierarquia mesmo, onde as decisões vêm de cima para baixo. A gente vai do plano mais geral, lá no topo, até a tarefa do dia a dia, lá na base. A lógica aqui é bem simples e direta. Uma coisa leva a outra. Lá no topo tem o nível estratégico. É onde a gente define a visão de longo prazo, sabe? Onde a gente quer chegar. No meio vem o tático. Ele pega essa visão e cria o caminho para cada unidade, para cada escola. E lá na base, o operacional. Esse cuida do agora, da execução diária, do que tem que ser feito hoje. Então vamos mergulhar em cada um deles. O nível estratégico é onde a alta cúpula joga, sabe? É onde o MEC, as secretarias de educação, definem o futuro da educação para os próximos 10 anos. E o exemplo clássico, que despenca em prova, é o PNE, o Plano Nacional de Educação. É como se o governo desenhasse um mapa de todas as linhas de trem que vão cruzar o país. O PNE é esse grande mapa. Agora, pessoal, atenção total aqui, porque esse é o ponto que a FGV adora. O nível tático, gente, ele é a grande ponte. Ele pega aquelas ideias gigantes do nível estratégico e transforma num plano de ação para a realidade da escola. E o exemplo favorito das bancas, o queridinho delas, é justamente esse, o Projeto Político Pedagógico, o nosso famoso PPP. Se o PNE é o Mapa Nacional dos Trilhos, o PPP é o projeto da estação de trem da nossa cidade. E, finalmente, a gente desce para a base da pirâmide, para o nível operacional. É aqui que o planejamento sai do papel e acontece de verdade, lá na sala de aula. É o planejamento do dia a dia, da tarefa específica. Continuando na nossa analogia do trem, esse é o cronograma do maquinista. É ele garantindo que o trem vai sair no horário certinho hoje. Beleza, então a parte de níveis, a hierarquia, a gente já entendeu, certo? Agora a gente vai mudar o nosso foco e olhar para os tipos de planejamento. Pensa assim. Se os níveis respondem quem decide e em quanto tempo, os tipos respondem o que exatamente a gente está planejando. E um detalhe crucial, esses tipos eles funcionam dentro daqueles níveis que a gente acabou de ver. Uma coisa não exclui a outra. A gente tem aqui 4 tipos principais que precisamos ter na ponta da língua: o educacional, o escolar, o curricular e o de ensino. Cada um tem um foco, e é essa a diferença que vai salvar a gente em muitas questões. Olha só essa comparação, que ela é matadora. De um lado, o planejamento educacional. Ele é o grandão, o do sistema todo, por isso é de nível estratégico. O PNE, o exemplo perfeito. Agora, o pulo do gato, a dica de ouro do estrategista. O planejamento escolar foca na unidade, na escola. Ele é de nível tático e a sua maior estrela é o PPP. E é aqui que mora o perigo. A banca vai tentar te dizer que o PPP é do planejamento educacional. Errado. O PPP é a alma, é o coração do planejamento escolar. Gravem isso. Beleza? Seguindo o baile, a gente tem o planejamento curricular. Basicamente, ele responde à pergunta, tá, mas o que a gente vai ensinar? É ele que organiza os conteúdos, as competências, ele é a ponte entre o plano da escola, o PPP, e o que o professor vai fazer na prática. A BNCC, por exemplo, é um guia gigante para esse tipo de planejamento. E para fechar os tipos, a gente chega no mais concreto, no mais mão na massa de todos, o planejamento de ensino. Esse aqui é o território do professor, é o campo de jogo dele. É a previsão das aulas, das atividades. É aqui que a mágica acontece. É a ação pura que impacta o aluno todo santo dia. Ok, a gente viu a teoria, agora é hora da verdade, né?
Hora de botar o cérebro para trabalhar e fixar tudo isso. O desafio é esse. Pensem rápido, respondam aí na cabeça de vocês antes de eu dar a resposta. Vamos lá, foco total. Primeira pergunta, e essa aqui é figurinha carimbada em prova. O PPP, o grande plano da escola, ele pertence a qual nível? Estratégico, tático ou operacional? Isso aí, nível tático. Exatamente. Nunca se esqueçam disso. O PPP é a ponte. Ele conecta a estratégia do sistema com a operação na escola. Vamos para a próxima. Agora a gente está falando de tipos de planejamento, ok? Qual o nome daquele planejamento mais amplo, que define as regras do jogo para a educação do país inteiro? Planejamento educacional. Mandaram bem. Ele que cuida do todo, do sistema inteiro. E por isso mesmo ele está lá no nível estratégico. Beleza, última rodada do nosso quiz. O plano de aula, o planejamento do professor para o dia a dia, se encaixa em qual nível? Operacional? Perfeito. É o dia a dia, a execução, aquilo que acontece agora. Se acertaram essas, já estão com meio caminho andado para gabaritar essa parte da prova. Certo? Agora, para a gente fechar com chave de ouro, prepara o print mental, porque essa é a síntese final, aquela colinha do bem que vai garantir esses pontos na prova. Dá uma olhada nessa tabela, sério, ela resume tudo que a gente conversou. Nível estratégico, pensa em longo prazo, no sistema todo. E o exemplo é o PNE. Depois, o tático. Médio prazo, o foco é na unidade, na escola. E o exemplo clássico é o PPP. E por fim, o operacional, curto prazo, focado na execução e o exemplo é o plano de aula. Viu só? Simples, direto e matador. Tá tudo conectado aqui. E para a gente terminar, tem uma reflexão muito bacana que o professor Lessa sempre traz no material dele. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. É um lembrete, né, de que todo esse planejamento técnico que a gente estuda, toda a disciplina, toda a dedicação, tudo isso caminha junto na jornada pela aprovação. E eu deixo aqui uma pergunta final para a gente pensar. Qual o nível de planejamento é que define a aprovação? Pensem bem, o estudo para um concurso como esse exige um plano estratégico de longo prazo, que é o grande mapa. Exige também um plano tático para organizar as semanas, os meses, para construir as etapas. E, claro, existe um plano operacional, definindo o que estudar a cada dia. No fim das contas, o sucesso também é um projeto que precisa ser muito bem planejado.